Estão trabalhando para que este culto aconteça, para nós que estamos aqui no templo e para os que estão acompanhando e cultuando conosco em suas casas, em seus deslocamentos. Deus possa nos abençoar. Este é o último culto regular em que estou pregando como pastor da igreja. Eu espero pregar outras vezes, não é? Como convidado, como membro da igreja, como amigo, mas como pastor da igreja em culto regular, esta é a última vez. Sábado, então, às 7 horas da noite, permitindo o Senhor, estaremos aqui, é sábado, tá? Não é domingo. Eu já encontrei umas 3 pessoas que estavam pensando que era domingo. Se você vier domingo, você não participará do culto, porque teremos culto normal aqui, cultos normais. Mas o culto de jubilação, a igreja vai jubilar pela primeira vez, vai jubilar o pastor, e teremos aqui vários outros amigos, irmãos de outras igrejas, pastores, que estarão cultuando conosco naquele momento. Então, se você pode, participe conosco no próximo sábado, às 19 horas. Né? Que palavra eu diria aos irmãos, neste que seria o último momento de reflexão em culto regular? E resolvi escolher, sem qualquer pretensão de me comparar a ele, mas resolvi também escolher as últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Quero conversar com vocês sobre esta expressão do Senhor Jesus: eu sempre estarei com vocês, todos os dias, até o fim. Agora vamos ler Mateus 28, a partir do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. É um grande texto, não é? Se você fosse pregar sobre este texto, qual palavra ou qual frase você destacaria? A última? Porque eu já destaquei antes, né? Eu dei a dica. Não vale. Escolha outra. Se você fosse pregar, irmã Geice, qual frase você usaria? Vamos lá, Douglas, você que é pregador aí, regular. Qual frase, que palavra, além desta que eu já destaquei aqui, que o Joelson repetiu? Qual? Pode falar se quiser. Ensinar em todas as nações, batizando-os. Normalmente os pregadores destacam esta frase, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os, né? Ou fazendo com que aprendam todas as coisas que... Normalmente é esta a frase mais destacada, né? Alguém quer ainda sugerir outra frase que usaria? O que eu vos tenho mandado? Muito bom. Que bom. Continue com o texto, seja a Bíblia, papel, seja o celular. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu quero destacar a frase: eu sempre estarei com vocês, todos os dias, até o fim. Ele sempre estará comigo, todos os dias, até o fim. Há uma ênfase aqui, estão observando? Há uma ênfase.
Ele poderia dizer: eu estarei com vocês. Mas ele diz: sempre. Todos os dias. Até o fim. Então, há uma ênfase aqui. E é significativo que sejam as últimas palavras. O livro de Mateus acaba aqui. Não é isso? Não é significativo isto? Antes da gente conversar sobre esse texto, nós precisamos lembrar rapidamente o que não está no texto. Vamos dizer, colocar aqui dentro de uma introdução, não é? Precisamos lembrar 3 coisas com relação a essa frase: eu sempre estarei com você. Introdutoriamente, nós podemos lembrar que isso tem a ver com a sua vocação, com a vocação de Jesus. Eis que a Virgem dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Então, nós estamos falando da própria vocação dele, não é? Ele nasceu para estar comigo. Não é significativo? Ele veio a este mundo para ser o Emanuel. Então, isso invoca a sua vocação, né? Isso chama a mesa, o próprio sentido da existência do Cristo neste mundo, da encarnação, né? Ele é o nosso Emanuel. Também temos que lembrar, introdutoriamente, que isso estava no seu ensino. Quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensina aos seus discípulos, ele tá bom, vou ensinar. Vocês oram assim: venha a nós o teu reino, né? Então, o próprio ensino de Jesus apontava para essa ideia de ele conosco, né? De trazer Deus para estar conosco. Estava no seu ensino. Estava também nas suas preocupações, se podemos dizer que Deus tem preocupações, né? Ele está preocupado comigo, nesse sentido sim. Ele não tem aquela preocupação de ansiedade, né? Mas ele tem aquela preocupação de cuidado, né? Estava nas preocupações do Cristo. Você vai ver ele dizendo lá em João 14: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês, ele estará em vocês, não os deixarei órfãos. Então estava na preocupação dele. Vencemos a introdução? Eu estarei sempre com você, todos os dias, até o fim. Isso tem a ver com a vocação do Cristo, isso tem a ver com o ensino dele. Nós cantamos aqui que ele está presente, isso tudo porque nós aprendemos, a igreja vai nos ensinando isso faz parte do ensino. E estava também no seu cuidado, porque ele sabia que nós precisávamos desta convicção de presença. Então, não pensem que eu vou deixar vocês órfãos, ou quer dizer, sozinhos, né? Eu estarei com vocês e vocês não estarão sozinhos. Bom, vamos ao texto. Mateus 28:16, né? Aqui ele conclui na última frase do último versículo com o slogan que nós estamos aqui explorando. O que quer dizer isto? Eu estarei sempre com vocês. Bom, em primeiro lugar, é uma promessa. E isso deveria bastar. Poderíamos parar aqui. Ele prometeu. O que mais nós precisamos? Eu estarei sempre com vocês. E ele faz questão de destacar no versículo 18: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Então, quem é que está prometendo? É interessante, não é?
Quem está prometendo é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Então, é uma promessa. Isso não é pouco. Porque ele não teria nenhuma obrigação de prometer nada. Se você conversar com um executivo moderno, atualizado, bem capacitado, ou mesmo um político bem treinado na lida política, não é? Você vai perceber que fala, mas não promete nada, não garante nada. Aprendeu a escapulir fora e tirar a responsabilidade, né? Mas não. O Cristo, nesse momento, ele chega e diz: eu prometo, eu estarei com você todos os dias, até o fim. Isso é significativo. O que significa promessa de Deus na Bíblia? Vamos voltar um pouquinho? Lembra de todo o discurso do apóstolo Paulo? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. O apóstolo Paulo está dizendo que até Abraão foi salvo pela fé. Não pelas obras, não pela lei. Porque ele creu numa promessa. Deus prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele creu numa promessa. E isto fez toda a diferença na vida de Abraão, na vida do povo de Israel e em nossa vida. A Bíblia toda é construída, todo o raciocínio é construído em cima de uma promessa. Em Gálatas 3,18 lemos assim: pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Num versículo, a palavra é colocada 3 vezes. É a promessa. É a promessa que faz toda a diferença. É a promessa que Deus fez que me faz ficar em pé. É a promessa que Deus fez que nos faz continuar andando. Ele prometeu. E isso deveria bastar. Eu vivo porque Ele prometeu. Isso é tão significativo porque todo o raciocínio de esperança de nossos corações, da nossa declaração de fé, é relacionado à promessa. Ele diz: eu voltarei. E isso muda toda a nossa forma de viver. Isso faz o nosso padrão moral. Isso faz as escolhas que fazemos, que tomamos, não é? Tudo por quê? Porque Ele disse: eu voltarei. E Ele vai voltar, então eu tenho que viver em função dessa promessa. Meus irmãos, se a gente tivesse tempo, né, para poder realmente aqui trabalhar todo esse conceito de promessa, isso mudaria bastante a nossa vida, especialmente as questões relacionadas a medos e ansiedades. Ele prometeu. Quem tem criança pequena, eu acho que a Bia já não passa mais por isso não, né? Mas quando os pais prometem uma coisa, vai comprar picolé, ou vai passear, né? E aí eu fico pensando aqui, o Luca, meu netinho de 8 anos, né? Se você disser que vai fazer algo, pronto. Ele aceita aquilo como uma garantia. E ai de você se não cumprir, você é devedor. Não é assim que as crianças fazem? Pois bem, nós somos crianças de Jesus, né? Então, quando eu estou passando pelos medos, nós pregamos aqui sobre as várias faces do medo. Então, como uma pequena criança, eu posso dizer: Senhor Jesus, o Senhor prometeu. Não é? O Senhor disse que estaria comigo todos os dias. Sempre. Então, você reivindica a promessa. Isso é muito significativo.
que eu viva, que Abraão tenha vivido por conta de uma promessa, e que nós todos estejamos vivendo por conta de uma promessa. Porque aquele que prometeu é fiel, nunca falha, não é? Bom, em segundo lugar, nós precisamos destacar que são suas últimas palavras. Há uma solenidade aqui. Isso reforça a promessa. Em terceiro lugar, eu destacaria que são palavras voluntárias, em um ambiente relacional. Veja o versículo 16. Os 11 discípulos. Depois, no versículo 19, ele disse: façam outros discípulos. Ele não está falando, construa templos. Ele não está falando, organize uma denominação, uma instituição. Ele está falando, ele está reunindo os seus 11 discípulos. Essa palavra tem uma carga. Ele está falando de pessoas que andam com ele, que se relacionam com ele. Então, essas palavras, eu estarei sempre com você, estão sendo ditas a discípulos, a pessoas, dentro de um ambiente relacional. Então, é uma palavra voluntária, não é uma palavra institucional. Ele está falando para o meu coração, ele está falando para mim, eu, um indivíduo, uma pessoa, cheio de questões. Ele está dizendo para a gente: eu estarei com você todos os dias, sempre, até a consumação do século. Isso é significativo também. Eu ainda te destacaria o fato de essa promessa, essas palavras, indicarem a congregação, indicarem a eclesia. A irmã Geir se dirigiu ao culto e disse: puxa, se a gente pudesse abraçar aqui e tal. Ele estava indicando a igreja. Ele disse: façam discípulos, batize-os. Aqui é muito fácil entender que ele está falando, que ele está congregando gente. Só o fato de ter indicado os discípulos para ir em um determinado lugar, só o fato dele estar reunindo os discípulos com regularidade, já é indicação para a congregação, para a igreja. Quando ele diz: eu estarei sempre com você, ele está apontando a igreja. Porque nós precisamos perguntar: como é que ele vai estar conosco? Definitivamente ele não está num anjo que me assuste, que me apavore e que eu tenha um ataque cardíaco. Como é que ele vai estar comigo? Uma das formas em que ele vai estar comigo é na igreja, através da igreja. Pois onde, ainda em Mateus, só que agora, 10 capítulos atrás, Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, ele está indicando esta presença, invocando ou lembrando a igreja. Então, se eu estou sem igreja, no mínimo, eu estou sem parte desta presença. Não quer dizer que eu estou sem Jesus, sem o seu socorro, mas eu estou sem parte desta presença. Ou será que ele mandou batizar as pessoas e reunir as pessoas? Todas as vezes que estiverem reunidos, façam assim, assim, assim. Não é? Então, a promessa da sua presença, de algum modo, ela é vinculada à igreja. Por conta desse raciocínio, a igreja instituição caminhou para outras linhas heréticas de raciocínio, não é? Que não há Deus sem igreja. Aí é outra história, é um exagero, não é? Mas também a gente achar que você tem tudo que Cristo está oferecendo às pessoas, aos seus discípulos, neste nosso tempo, e que você tem tudo que Ele
Pode oferecer sem igreja, é exagero do outro lado. Essa promessa ou essas palavras também indicam, obviamente, continuidade. A palavra sempre significa que é algo que continua até o fim dos tempos. Então, de longe, Jesus não estava encerrando algo ali. Com absoluta certeza, o Senhor Jesus estava falando de uma continuidade. Ninguém tira a minha vida, ninguém acaba comigo. Eu estou começando uma grande obra, e vocês vão fazer obra maior ainda. A ideia dele é que um grande projeto estava em andamento. Então, nós não estamos perdidos num tempo, no espaço. Nós estamos dentro de um grande projeto de salvação que o próprio Senhor Jesus está conduzindo. Então, ele não foi embora. Há um grande navio nesse mar revolto, e ele está nesse navio. Há algo em andamento. Quando ele ensinou a orar, dizendo: venha a nós o teu reino, quer dizer que tem algo acontecendo. Não é que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi embora e vai voltar cá, aparecer, some aqui e aparece aqui. Essa é uma ideia bem errada que muitos têm, como se ele tivesse ido embora. Há uma pausa, nada acontece, um espaço vazio, e agora ele surge outra vez. O que ele está dizendo é que não. Ele estava lá, aliás, ele estava lá, né? Antes da criação de todas as coisas. Ele estava lá naquele momento em que reuniu os discípulos. Ele continua conosco, né? E ele vai estar cá quando o Pai determinar, e estará conosco na casa do Pai por toda a eternidade. Não há um espaço, não há uma quebra de presença. Quando ele diz: eu estarei com você sempre, significa que não há espaço sem a sua presença. Aí você diz: tá, como é que explica então, onde é que estava Jesus? Volta a pergunta do como, né? De que modo que essa presença se realiza. Onde é que estava Jesus pouco tempo depois, quando Estevão estava passando o maior aperto? Diz que empurraram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. E Jesus estava ali? Na compreensão, digamos assim, infantil de muitos crentes, Jesus só está presente se eu tenho vitórias aparentes. Jesus só está presente se eu ganho, se eu venço, se eu fico rico, se eu não fico doente, se eu sou curado da doença. Ele só está presente nessas situações. Mas lembra lá que ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, vou mandar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Aí diz o texto de Atos 7, que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele orava, como se estivesse falando, nós cantamos aqui, né? Como se estivesse falando com uma pessoa tão certo como eu te falo e tu me ouves, ele está aqui. Então Estevão tinha essa compreensão, e ele orava: Senhor, não tinha que gritar não, Jesus estava ali. Estevão estava sendo apedrejado, mas Jesus estava ali. É uma teologia difícil para quem tem uma mente mais, não é? Ele dizia: Senhor, não lhes impute esse pecado. E aí as pedras estavam aumentando, e quando ele viu que aquela fase da vida dele estava passando por uma transição, ele disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E continuou com Jesus. Não houve nenhum instante em que ele ficou sem Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo, foi apedrejado e continuou com Jesus. Então, você está marcado. Você está selado. Você vai ter Jesus sempre, todos os dias.
até a consumação dos séculos. E lá na consumação dos séculos, vem só uma palavrinha dizendo: entre para a casa de meu Pai, para toda a eternidade. Não há espaço. Não há um dia sem Jesus na nossa vida. Eu estarei com você todos os dias. Sempre. Até a consumação do século. Por fim, essa palavra ou essa promessa indica graça. Versículo 17. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão. Mas alguns duvidaram. Quem duvidou? Vamos excluir da igreja? Vamos, Cássia, na próxima assembleia, excluir quem duvidou. É que essa presença não depende dos meus méritos, não depende da minha forte fé. Ele não disse: eu vou estar com você se você for um gigante na fé. Não é significativo que ele vai estar comigo, independente dos meus merecimentos, dos meus méritos? Já imaginou se essa promessa estivesse condicionada a algumas coisas que eu tivesse que fazer ou crer? Eu vou estar com você se você entregar o dízimo. Eu vou estar com você se você for à igreja e não faltar nenhum culto. Eu vou estar com você se você não duvidar. Eu vou estar com você se você tiver uma compreensão doutrinária perfeita. Eu vou estar com você se você conhecer a Bíblia de cor. Eu vou estar com você se você... Não foi assim. Nesse contexto em que os discípulos duvidaram, ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Isso é muito confortador. Que a presença dele comigo não dependa de mim. Que a presença dele em mim dependa só da sua própria promessa. Ele vai estar comigo, porque ele quer estar comigo, é voluntário. Ele vai estar comigo, porque é a sua vocação, é o seu negócio, vamos dizer assim. O negócio da sua vida é estar comigo, é estar com você. Ele vai estar comigo porque ele selou essa promessa. Ele prometeu estar comigo. Bom, então você diz: não tenho que fazer nada. Essa é outra questão problemática da teologia, né? Então, se a graça me alcança, eu não tenho que fazer nada. Aí Paulo vai dizer aos Gálatas: claro que não, não é assim, não é? Veja que coisa linda do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para o monte que Jesus lhes designara. Ele vai estar comigo, e isso não está relacionado aos meus méritos. Mas eu devo ir para onde ele designa. Eu devo ir para onde ele indica. Se ele disser: leia a Bíblia, eu devo ler a Bíblia. Se ele disser: encontro vocês no monte, lá na Galiléia, eu devo estar lá. Se ele me acorda de madrugada dizendo: vamos orar, eu devo ir orar. Eu devo ir para onde Jesus indica. Os discípulos foram para o monte que Jesus tinha indicado. Qual foi a última vez que você sentiu Jesus indicando um lugar, uma situação onde ele estaria com você? Isso faz parte da forma como ele lida conosco. Muitas vezes ele vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta, e eu estarei com você todos os dias. Outras vezes ele vai dizer: pegue a sua Bíblia, vai ler, e eu estarei com você. Outro momento ele vai dizer: vai à igreja, vai à EBD,
e eu estarei com você. Outras vezes ele vai dizer: socorra aquele irmãozinho, e eu estarei com você. Anuncie o evangelho, faça discípulos, e eu estarei com você. Então ele vai fazer indicações para situações em que eu vou perceber a realização desta promessa. A questão da leitura da Bíblia é duplamente fortalecida nesse texto. Quando ele diz assim: façam discípulos e ensine a esses discípulos tudo o que eu ensinei. Então ele está dizendo que ele estaria nos ensinos. Por isso que a Bíblia faz parte da nossa rotina. Não estou dizendo que se você não ler a Bíblia, você não terá Jesus. Mas muito das convicções de presença de Jesus nesses 40 anos como discípulo de Jesus, na minha experiência pessoal, ocorreram no convívio com a Bíblia. Muito dessas convicções de presença do Senhor ocorreram em momentos de oração. Muitos destes momentos de convicção da presença dele, né? Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor, né? Diria Jacó. Essa experiência de perceber a presença de Jesus ocorreram em experiências de culto, de louvor congregacional. Algumas outras experiências aconteceram em vitórias, algumas outras, porque eu conquistei um diploma, também, mas na grande maioria, talvez no grande volume dessas convicções de presença do Senhor Jesus, estão aqui nessas rotinas que nós chamamos tradicionais de convívio com a Bíblia, com a oração, com os irmãos, com o louvor. Essa é a nossa rotina. Eu quero experimentar, eu quero me apossar desta promessa que ele fez. Eu preciso ir para as situações que ele indicar. Mas não é triste que uma pessoa que seja discípulo de Jesus nem esteja mais percebendo essas indicações? Nem está mais ouvindo Jesus dizendo: vá ali que eu encontro você, vá lá para se encontrar comigo. Eu não estou falando de lugares, porque Jesus mesmo ensinou lá para a mulher samaritana que a questão não é lugar, mas em espírito e em verdade. Vá nessa configuração de louvor, de oração, de Bíblia, de estudo, não é? E eu estarei com você. Basta que eu vá para onde Jesus indicar, porque ele disse: eu me encontro com você ali. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, que preciosa é a Tua palavra. Senhor, que bom é termos a riqueza da Tua promessa e de essas promessas serem tão grandiosas. O Senhor, definitivamente, é um Deus de promessa. Toda experiência narrada no Antigo Testamento é construída em cima de uma promessa que fizeste a Abraão. Toda a experiência da igreja, podemos resumir, é feita em cima de uma promessa do Senhor Jesus. Eu estarei com vocês, sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor Deus, dá-nos discernimento, um coração obediente, discernimento para ouvir o Senhor indicar situações, ambientes, lugares onde o Senhor quer se encontrar conosco. Um coração obediente para nos deslocarmos até tal situação, local, circunstância.
porque nós também queremos nos encontrar com o Senhor. Todos os dias, sempre, até a consumação dos séculos. Assim nós oramos: venha o teu reino, porque o teu reino tem o Rei, a quem a nossa alma anseia, deseja. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos no nome de nosso Salvador, que nos prometeu. Amém.